Salve, salve galerinha do Calculando Ideias. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo especial e é sobre frações equivalentes. Então vamos começar e aí você já começa deixando o seu like, comenta aqui embaixo o que você sabe sobre frações equivalentes e vamos ficar mais inteligente, galera, 1% todo dia. Seguinte, galera, o que são frações equivalentes? Para começar, eu quero fazer uma ilustração aqui. Imagine que a gente tem 3 irmãos, Roberto, Paulo e Adriana. Esses 3 irmãos, galera, cada um deles ganhou um bolo. O bolo era do mesmo tamanho, era igual, certo? Bonito, de chocolate, gostoso. E esse bolo, galera, foi dado para cada um deles e cada um dividiu como queria. Perfeito? Então o Roberto dividiu ele no meio, o Paulo dividiu ele em 4 pedaços e a Adriana dividiu ele em 6 pedaços. E depois que você ganha um bolo, galera, o que você vai fazer? Obviamente, você vai comer o bolo. Então o Roberto comeu 1/2 do bolo, o Paulo comeu 2/4 do bolo e a Adriana comeu 3/6 do bolo, galera. E aí eu pergunto pra você, o que eles têm em comum? Além de serem irmãos, óbvio. Todos eles, galera, comeram metade do bolo. Ou seja, eles comeram a mesma coisa que são representadas por frações diferentes. Aí você fala, por que existe isso? Frações diferentes dando o mesmo resultado? É porque nós chamamos elas de frações equivalentes, galera. São representadas por números diferentes, porque foram feitas divisões diferentes numa parte inteira, mas que na realidade elas representam o mesmo valor, a mesma divisão. Então, como que eu posso saber se 2 frações são equivalentes? Primeira coisa, a gente pode fazer uma divisãozinha, né? Então aqui, ó, primeira coisa, macetinho. Eu posso dividir, né? Ó, 1/2, eu posso dividir 1 por 2, certo? 1 não dá para dividir por 2, eu vou adicionar o 0 e vírgula. 2 vezes qual número que dá 10? E a gente sabe que a gente é esperto, que vai dar 5, perfeito? Então, 1/2 equivale aqui a exatamente 0,5. A gente pode fazer isso com as outras, certo? 2/4, por exemplo. Quanto vale 2/4? A gente pode fazer a divisão. 2 dividido por 4, que também não dá para dividir 2 por 4. Então a gente adiciona um 0 e vírgula. Perfeito? 4 vezes qual número que dá 20? Exatamente, galera. Vai ser o 5. E aí, a resposta é que a nossa fração deu 0,5 também. Então a gente consegue perceber aqui que essas 2 frações, galera, elas dão o mesmo resultado. A gente utilizou números diferentes para representar a mesma coisa. Perfeito? Então, o que significa isso? Significa que essas frações são equivalentes. Mas vamos para um jeito mais fácil. Um jeito bem mais fácil de dizer que elas são equivalentes. Vamos lá. Nosso segundo jeito, que é o jeito primordial, o jeito master. Olha, eu tenho 2 frações, galera. Eu tenho 1/2 e também tenho a fração 2/4. E também tenho a fração 3/6. Perfeito? O que a gente faz para descobrir se elas são equivalentes? A gente multiplica cruzado. Então, por exemplo, 1 vezes o 4. 1 vezes 4 dá 4. E 2 vezes 2 também dá 4. O que significa isso? Significa que essas frações, galera, são proporcionais, são equivalentes. Elas estão crescendo numa mesma proporção, certo? O mesmo tanto que cresceu no numerador, cresceu no denominador. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que elas são equivalentes, galera. Elas dão o mesmo resultado, não altera o valor delas. Ah, funciona para todas as frações isso? Se elas forem equivalentes, o resultado tem que ser igual. Aqui deu 4, aqui tem que dar 4. Ah, beleza, então faz com a outra então para ver se vai dar o mesmo resultado. Vamos lá. 2 vezes 6, galera. 2 vezes 6 vai dar 12. E 4 vezes 3 também vai dar 12. A matemática a gente pode fazer de diversas formas que o resultado tem que dar a mesma coisa. Então essas frações são equivalentes. O resultado delas é o mesmo. São números diferentes que a gente usa para representar a mesma coisa. Isso é equivalência. Então vamos lá fazer alguns exercícios agora sobre frações equivalentes. Vem comigo.
Vamos lá então, galera, resolver esse exercício aqui. A gente tem que assinalar aqui qual das alternativas tem uma fração equivalente. Como que a gente descobre isso? Fazendo aquela multiplicação, perfeito? Então eu tenho 2/7 e 14/49. A gente precisa multiplicar isso aqui cruzado. 2 vezes 49 e 7 vezes 14. 2 vezes 49, galera, a gente sabe, né? 2 vezes 49, isso aqui vai dar 98. Agora, 7 vezes 14, a gente pode muito bem fazer aqui, certo? Para quem tem mais dificuldade. 7 vezes 4, galera, isso dá exatamente 28, sobe 2. 7 vezes 1 dá 7, com mais 2, 98. As duas frações dão exatamente o mesmo resultado. Por isso elas são equivalentes. A resposta certa é a letra A. Mas por que as outras não são equivalentes? Vamos dar uma olhada então. A nossa próxima fração era a fração 4/21 e 2/7. Vamos olhar por que elas não são equivalentes. Vamos lá. 4 vezes 7, galera, a gente sabe que dá 28. E 21 vezes 2, né, o dobro, é exatamente 42. Não dão iguais os números. Então essas frações não podem ser equivalentes. Perfeito? A próxima também, que é a nossa letra C, é o mesmo resultado. 1/3 e 21/46. Perfeito? Vamos lá. 1 vezes 46, galera, é exatamente 46. 3 vezes 21, a gente sabe que vai dar 63. Essas frações não podem ser equivalentes, o resultado não dá igual. O único resultado que deu igual é a nossa letra A, que deu os 2/98, por isso são frações equivalentes. Lembrando, frações equivalentes, elas possuem números diferentes, mas o seu resultado, galera, o seu valor é o mesmo, elas expressam o mesmo resultado, o mesmo conceito, certo? É essa a ideia de frações equivalentes. Bom, galera, vamos para mais uma parte que é a parte de frações irredutíveis. O que é uma fração irredutível, certo? O que é reduzir uma fração? Para a gente reduzir uma fração, galera, a gente precisa fazer divisões, certo? Se a gente multiplica, a fração ela aumenta. Então a gente precisa fazer reduções nessas frações. Vamos para alguns exemplos aqui, vem comigo. Bom, galera, então nosso primeiro exemplo é essa fração aqui, 32/48, certo? Como que a gente reduz essa fração? Torna ela irredutível, numa fração que a gente não consegue dividir mais. Existem alguns números chaves, galera, para a gente poder dividir. Por exemplo, o 2, o 3, o 5 e o 10, galera. A gente tem que saber quando um número dá para dividir por esses 4 numerozinhos aqui. Por exemplo, como que eu sei que um número dá para dividir por 2? Um número divide por 2, galera, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. O número terminou nesses numerozinhos, dá para dividir por 2. Como que eu sei que ele divide por 3? Quando eu somar os algarismos dele e essa soma der um número que tem na tabuada do 3. Por exemplo, vamos lá, ó, 93. Dá para dividir 93 por 3? Ó, vamos ver. 9 mais 3. 9 mais 3, galera, é 12. 12 tem na tabuada do 3. Então o 93 também dá para dividir por 3. Perfeito? Como que eu sei que dá para dividir por 5, professor? O número termina em 5 ou em 0. Como que eu sei que dá para dividir por 10? O número termina em 0. Perfeito? Sabendo isso aqui, a gente consegue fazer frações irredutíveis sem nenhum tipo de problema. Então vamos com a gente. 32 e 48. Esses dois números, galera, terminam em 2 e terminam em 8. Então dá pra gente dividir por 2, certo? Ai, professor, eu posso dividir por um número em cima e por outro número embaixo? Não, galera. Para que a fração fique, né, da mesma forma, mantenha o seu resultado, a gente tem que fazer a mesma coisa no numerador, mesma coisa no denominador. Então, 32 dividido por 2, vamos fazer aqui, ó. 32 dividido por 2, vamos pegar o 3, 2 vezes 1, certo? Menos 2 aqui, sobra 1. Abaixa 12. 2 vezes quanto que dá 12? Exatamente o 6, certo? Menos 12, 0 aqui. Então a gente tem o valor 16 aqui. 48 dividido por 2, vamos lá. Ó, 48
dividido por 2. Pegamos o 4. 2 vezes 2, que dá o nosso 4 aqui. 4 menos 4 é 0. Abaixamos o 8. 2 vezes... Quanto que dá 8? Exatamente, 4. Então a gente tem aqui 24. Mas espera lá. Essa fração dá para reduzir mais ainda. Dá para a gente fazer mais divisões. Então vamos fazer mais divisões. 6 e 4. 6 e 4 fazem parte daqueles numerozinhos que a gente viu que dá para dividir por 2 ainda. Então vamos dividir por 2 mais uma vez. E por 2 mais uma vez. 16 dividido por 2, da mesma forma. 16 dividido por 2, a gente vai pegar aqui o 1. O 1 não dá para fazer essa divisão, então não pode ser esse. A gente tem que pegar o próprio 16. 2 vezes qual número na tabuada do 2 dá 16? É 8, né, galera? Então, a gente consegue aqui fazer essa conta e vai ficar o 8 aqui em cima. Perfeito? Embaixo a gente faz lá 24 dividido por 2. Então vamos lá, pega o 2, vai ser 1. 2 vezes 1 vai dar o próprio 2. 2 menos 2 dá 0. Abaixamos o 4. 2 vezes quanto que dá 4? 2. Então a gente tem 12 aqui. Perfeito? Professor, dá para dividir mais ainda? Dá. Então vamos continuar dividindo. As divisões agora são mais simples, né? A gente consegue continuar dividindo por 2, galera. Então 8 dividido por 2 e 12 dividido por 2. 2 vezes quanto que dá 8, galera? Exato, 4. E 2 vezes quanto que dá 12? Exato, 6. Professor, dá para dividir mais? Olha, 4 e 6 são números pares. Então dá para a gente continuar dividindo. Se a gente continuar dividindo por 2 de novo, a gente consegue encontrar 2 e 3. Essa é nossa fração irredutível, galera. Por que irredutível? Não dá para dividir mais. 2/3 é o máximo que a gente consegue chegar. Não vai achar nenhum outro número, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, que a gente consegue dividir aqui os dois e dar um resultado inteiro, sem ter vírgula, certo? Vamos para mais um exercício. Bom, a gente tem mais alguma fração aqui e a gente consegue perceber de cara, galera, que elas terminam em 2, perfeito? Então dá para a gente dividir por 2 aqui. Então vamos pegar aqui, dividir por 2, perfeito? Então vamos lá. 72 dividido por 2. Vamos fazer aqui do ladinho essa conta. 72 dividido por 2. Vamos pegar o 7. 2 vezes 3, que dá 6 aqui. 7 menos 6 vai dar 1. Abaixo 2, 12. Chegamos aqui no resultado 36. Perfeito? Então, 72 dividido por 2, 36. 92 dividido por 2. A gente consegue fazer a mesma coisa. Então vamos dividir por 2. 9 aqui. 2 vezes 4, que vai dar 8, galera. Sobe 1, né? Sobe 1. Subtraído 1. Abaixo 2, 12. 2 vezes 6, que dá 12. A gente conta o resultado 46. A gente consegue continuar dividindo por 2 aqui. Da mesma forma, se a gente fizer as divisões aqui agora, a gente vai encontrar 36 dividido por 12, por 2, 18. E 46 dividido por 2, vamos encontrar 23. Agora a nossa ideia é achar um número que consiga dividir esses dois. Será que conseguimos? Se a gente pensar na tabuada do 2, não tem. Na tabuada do 3 também não tem. Tem o 18, mas não tem o 23. Certo? Se a gente pensar na tabuada do 4, também não. Na tabuada do 5, também não, nem na do 6, nem na do 7. A gente não vai conseguir encontrar. Por quê? Porque chegamos à nossa fração irredutível, que é 18/23.